O tempo passa e cada vez mais nos conscientizamos que cuidar da saúde é inevitável. Ora estamos bem, ora temos um probleminha aqui, outro ali. Quem já teve ou tem hérnia de disco sabe que não é nada fácil. Entenda agora mais sobre essa doença. E não perca outras dicas de saúde agora, no quadro Viver Bem. Os problemas de coluna atacam a todos, independente de idade ou sexo. E entre as queixas mais frequentes de enfermidades na coluna está a perigosa hérnia de disco. O Dr. Fabiano Gomes, que é ortopedista na Vita Clínica de Ortopedia, fala mais a respeito da hérnia de disco. A hérnia de disco ocorre quando há uma ruptura do disco intervertebral e o extravasamento do conteúdo do disco gera uma compressão de algum dos nervos da medula espinhal, ainda dentro da coluna vertebral. Quer saber as causas? O Dr. Fabiano nos conta agora. As causas de hérnia de disco são variadas. A obesidade, a postura inadequada no trabalho e a realização de esforços físicos de maneira inadequada estão entre as mais frequentes. Fique sabendo também quais os tratamentos indicados para a hérnia de disco com o Dr. Fabiano Gomes. O tratamento da hérnia de disco é inicialmente realizado com medicamento, repouso e fisioterapia. Quando não há resposta a esse tratamento, podem ser indicadas então as infiltrações ou eventualmente até cirurgias. Quer saber mais a respeito da hérnia de disco? Fale com o Dr. Fabiano Gomes. Profissionalismo e competência à sua disposição. A doença arterial periférica caracteriza pela presença de aterosclerose na artéria aorta, em seus ramos principais. Para ajudar a entender melhor o que é essa doença, nós do Flash vamos conversar agora com o Dr. Reinaldo Tavares Júnior, cirurgião vascular. A doença aterosclerótica é o acúmulo de gordura, e de cálcio nas artérias do corpo, principalmente da aorta e seus ramos. Isso vai desenvolver um processo de isquemia dos órgãos que esses vasos vão nutrir, ocasionando as doenças isquêmicas, que pode ser do coração, pode ser do cérebro, pode ser dos membros inferiores, dos membros superiores, dos intestinos, vários órgãos, dos rins, vários órgãos podem ser acometidos por essa doença. Fatores de risco para o surgimento dessa doença estão ligados ao hábito de fumar, obesidade, hipertensão, colesterol alto e diabetes. Exatamente. Então, como essas doenças, as doenças cardiovasculares, hoje, tanto no Brasil como no mundo, são as doenças que mais matam. E exatamente isso, esses fatores de risco devem ser evitados. O sedentarismo, o diabetes, o hábito do tabaco, o vício de fumar, a alimentação rica em gorduras saturadas devem ser evitadas. Por quê? Porque elas vão muito associadas ou juntas, todos esses fatores vão aumentar muito o risco de uma obstrução de uma artéria. Agora o Dr. Reinaldo fala sobre o tratamento dessa doença. Hoje as drogas que mais o cirurgião vascular utiliza e os próprios cardiologistas são as estatinas, são os antiagregantes plaquetários, são os vasodilatadores, que elas associação desses medicamentos, elas previnem que haja a obstrução ao longo do tempo dessas artérias. Agora, quando essas artérias já estão totalmente obstruídas ou estão subocluídas, o cirurgião vascular tem que intervir, Aí existem várias técnicas hoje, as técnicas endovasculares, que são as técnicas menos invasivas, existem também as técnicas abertas, que são as pontes safenas, que são muito utilizadas ainda para salvamento de membros e salvamento de órgãos. Agora que você sabe um pouquinho mais sobre a doença arterial periférica, previna-se, pois esse é o melhor remédio. A maior incidência de depressão entre as mulheres pode não ser devida a uma maior vulnerabilidade, mas aos fatores estressantes especificamente vividos pelas mesmas. E sobre esses fatores nós vamos conversar com o Dr. Durval, que é ginecologista e obstetra.
As mulheres acima dos 20 anos até seus 40 anos é uma fase onde ela está terminando os seus estudos, ela está tendo um trabalho inserida no mercado de trabalho, elas estão casando, elas estão tendo filhos e elas estão tendo responsabilidades bastante grandes. Essas responsabilidades com as variações do dia a dia, em casa, trabalho, filhos, mudanças hormonais, menstruação, leva muitas vezes a ter uma depressão. Essas mulheres têm que ser cuidadas. As expectativas sociais também são questões importantes. Discussões a respeito do papel da mulher, como a questão sobre se a mulher deve escolher entre casa e trabalho, são cruciais na avaliação do desenvolvimento de depressão. Hoje eu acho muito difícil a escolha entre casa e trabalho. Normalmente é trabalho. São poucas as mulheres que ficam em casa cuidando só da casa, da família e dos filhos. Essa saída ao mercado de trabalho e às vezes, na grande maioria das vezes, como chefe da casa, traz transtornos muito importantes, porque a responsabilidade aumenta muito. Como eu já disse, com as alterações hormonais e o aumento da responsabilidade, nós vamos ter sérias consequências. Na TPM, além das queixas físicas bem conhecidas, também podem ocorrer tristeza, irritabilidade, mudanças no apetite e no sono. Como amenizar os sintomas, doutor? A TPM hoje existem alguns tratamentos. Um deles é o uso contínuo da pílula anticoncepcional, que não deixa menstruar, ela não vai ter os sintomas do TPM. Outros que nós podemos ter são os tratamentos medicamentosos naquele período que ela tem a TPM. São os antidepressivos, são diuréticos, medicamentos para dor, que auxiliam nesse período, dando mais qualidade de vida à mulher. Quer maiores esclarecimentos? Marque uma consulta com o Dr. Durval. Ele está à sua inteira disposição. Hoje o Flash começa uma série de 3 programas falando a respeito das complicações crônicas do diabetes. Nesse primeiro programa, o Dr. César Eduardo Guilherme, endocrinologista, vai falar a respeito da perda da visão e da impotência sexual masculina. A perda da visão e a impotência sexual são 2 das complicações crônicas do diabetes. É importante lembrar que as complicações crônicas do diabetes, geralmente elas se estabelecem depois de 5 a 10 anos do diagnóstico da doença e que elas estão diretamente relacionadas com um mau controle do problema. Pessoas que têm bom controle dos seus níveis glicêmicos jamais vão apresentar as complicações crônicas. Exames frequentes, acompanhamento médico, vida saudável e prática de atividades físicas são cuidados simples e ainda são o melhor tratamento e remédio para o diabetes. Sobre a alteração visual, quais são os exames que devem ser feitos para prevenir a cegueira, doutor? Todo diabético, desde o seu diagnóstico, deve fazer anualmente um exame que chama fundo de olho, que é um exame simples realizado no consultório do oftalmologista. A partir do momento que o exame de fundo de olho apresenta alterações, ele é encaminhado para fazer uma angiografia do fundo de olho, que é um exame de imagem que tira fotografias precisas dos vasos, artérias, veias do fundo do olho desse paciente. E a partir disso se tem ou não o diagnóstico das lesões que podem estar presentes. E sobre a impotência sexual, por que ela é tão frequente no diabético, doutor? A impotência sexual ela é a primeira alteração crônica que o diabético homem vai apresentar no decorrer da sua doença. Ela é muito comum porque o diabetes ele afeta diretamente a parte circulatória e inervatória do pênis. A partir desse momento, quando se tem uma lesão mais grave da parte dos nervos e das artérias do pênis, se perde, mesmo tendo níveis de testosterona normais, a capacidade da ereção. O Dr. César Eduardo Guilherme, endocrinologista, é um médico responsável e dedicado. Com certeza irá indicar o melhor tratamento para você. A tireoide é uma importante glândula do nosso organismo. Quando ela não funciona adequadamente, pode levar a repercussões em todo o corpo em graus variáveis de severidade. Sendo a tireoide motivo de estudos intensos, ela tem diferentes métodos de diagnósticos.
E é a respeito desse assunto que o Dr. Cláudio nos fala hoje. Doutor, nos exames de sangue, o que se pode dosar? Podemos dosar os hormônios tireoidianos, os anticorpos, que são as substâncias que levam às doenças de tireoide, e também marcadores tumorais dos carcinomas mais comuns da tireoide. Em relação aos exames de imagem, quais são os mais utilizados no estudo da tireoide? Hoje o exame mais utilizado é a ultrassonografia. É um método barato que não emite radiação e permite diagnóstico rápido e precoce das doenças da tireoide. Além disso, existe a cintilografia, que funciona como método de imagem e também de tratamento. Existe mais algum exame importante, além do de imagem e de sangue? Um exame que veio para modificar a conduta em relação ao câncer de tireoide foi o exame da punção aspirativa com agulha fina, onde se coloca uma agulha no nódulo, que é direcionado pelo ultrassom, e se obtém o resultado adequado para se definir se é necessária ou não a cirurgia. O Dr. Cláudio Albino está à sua disposição para orientar e esclarecer qualquer dúvida. Já acabou? Ah, mas passou muito rápido! Mas dizem que tudo que é bom dura pouco mesmo. Assim como o tempo, o Flash não para. Semana que vem o Flash está de volta, com muito mais informação e entretenimento. Aproveite cada minuto do dia para fazer coisas boas e curtir de montão. Afinal de contas, sabemos que o tempo é precioso e não podemos desperdiçá-lo. O ponteiro do relógio está correndo. Então deixa eu correr também. Até o próximo encontro. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Flash. Oferecimento Bridge. Dr. Leonardo Vitor. Cirurgia plástica. Clínica Moisés Albuquerque. Avenida Paraná 466. Higiecorp. Soluções para a higiene corporativa. Presente em Maringá, Cascavel, Foz, Presidente Prudente e Bauru. Chegou a hora de comprar as melhores marcas para os seus filhos com descontos de 60%. Outlet de Verão Rebequeca, 60% de desconto. Peças das marcas Impressinho, Mormai, Turma da Malha, PUC, Ering, Anime, Noruega, Menininho, Menininha e Carinhoso. Tudo com 60% de desconto no Outlet da Rebequeca. Mas é só aqui, na Rebequeca da Avenida Tiradentes, 1305. Praias de areias claras, mar de águas límpidas e lindas enseadas. Pousada Pedra da Ilha, de frente para o mar. Um lugar único, com espaço térmico encantador, de beleza e natureza exuberantes. Ideal para eventos ou para fugir da correria do dia a dia. Na Praia Alegre, em Penha, litoral norte de Santa Catarina, a 5 quilômetros do Parque Beto Carreiro World. Pousada Pedra da Ilha, em Santa Catarina, onde você vai passar momentos inesquecíveis. Conheça a nova loja da Casa Santa Terezinha. Ela está repleta de grandes marcas e novidades para você economizar. Capa para colchão solteiro, 15,90 a unidade. Percal para lençol com 2,50 de largura, em várias estampas também, somente 10,90 o metro. Renda para cortina, 11,90 o metro. Cortina blackout para varão, 24,90 a unidade. Casa Santa Terezinha, 2 lojas na Avenida Brasil, agora também na Quadra das Americanas. Na Vipage Lingerie, você monta conjuntos por preços irresistíveis. Confira aqui ofertas. Monte conjuntos por apenas R$ 25.
Você pode montar também conjuntos por apenas R$ 28,00. Moda íntima, confortável e sedutora de altíssima qualidade e com um preço incrível, você só encontra nas lojas da Vipage Lingerie. www.vipagelingerie.com.br. Passeios de barco pelo Rio Paraná. Belezas naturais intocadas. Pousada Porto do Sol. Um lugar privilegiado pela natureza para sair da rotina e curtir momentos inesquecíveis junto à família e amigos. Praia natural, sala de convenções, pescarias e muitas atrações. Esse paraíso todo apenas a 170 quilômetros de Maringá. Pousada Porto do Sol. Lindas praias, muito sol e diversão em Porto Rico. Viver é fazer acontecer, viver é fazer valer a pena, viver é fazer que um sonho aconteça. A vida é feita de sorrisos, de amigos de verdade. A vida é feita pra quem tem alegria e coragem. Cresça, aconteça com a nossa experiência. Notre Dame, o ensino que faz a diferença. Ela passa por tomadas, chuveiros, interruptores, lâmpadas fluorescentes, fusíveis, plugs, reatores, fios, cabos, quadros de distribuição, canaletas. Como utilizar a energia elétrica fica por sua conta. Nós só damos a direção para ela com o melhor material elétrico para casas, comércio, indústria e área rural. Eletrobrasil Materiais Elétricos, 10 anos iluminando seu caminho.